Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 55. Então, agora nós vamos para a questão de número 104. E na questão de número 104, nós vamos para a oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Isso aqui também é uma complicação. Não tem os pseudos espírita? Não tem. Não tem os pseudos sábios em todas as áreas científicas aqui na Terra? Não tem aquele que sempre quis sobressair mais que os outros, mesmo sem ter conhecimento de causa e de efeito? Porque o pseudo sábio é esse, que ele procura sobressair sem conhecimento de causa e de efeito. Às vezes ele opina em algo que ele desconhece a causa. E tanto desconhece a causa quanto o efeito. Né? Olha só para você ver. Eu conheço um caso de uma pessoa que morreu, vamos pensar dessa forma. Ele cometeu um suicídio. Você fala assim, nossa, Luiz, mas você cometa muito suicídio? Não, só para você ter uma noção. Eu conheço tantas histórias de que suicidou, que foi matado. Gente, eu conheço tanta coisa. 35 anos de doutrina espírita. Não é 35 dias, não. Você entendeu? Tem coisa guardada nesse espírito, nessa cabeça aqui. E o que eu trago de vidas passadas? E esse caboclo, ele escreveu uma carta, só que ele colocou ela em cima do guarda-roupa, dizendo a forma, aliás, o porquê que ele estava cometendo aquele ato. Você entendeu? Tá bom. Ele escreveu tudo ali detalhadamente e se suicidou. Aquilo ele destruiu com a família. Destruiu, mas destruiu mesmo. E a pessoa, quando fica assim, fragilizado, as pessoas no corpo físico, eles recorrem a tudo e a todos. E uma vizinha pegou e falou assim, por que você não vai lá no centro espírita? Quando fala esse nome, centro espírita de Mesa Branca. Gente, a hora que você ouvir esse nome, Centro Espírita de Mesa Branca, você cai fora. Cai fora, porque nesse mato tem onça, viu? Centro Espírita de Mesa Branca? A pessoa pinta a mesa do jeito que ele quiser, a cor que ele quiser. E antigamente que nem mesa existia. Mesa é um local assim para ficar mais cômodo, para os acomodados médios encostar os braços, para os médicos psicógrafos psicografar, para colocar os livros, colocar a garrafinha de água, aquelas coisas, aquelas frescuragenzinhas todas. E um dia que não vai haver nem centro espírita mais na Terra, não vai haver nem mais igreja, não vai haver nem religião mais na Terra, porque o ser vai se purificar de uma tal forma que ele vai carregar o conhecimento das leis divinas no eu. Ele não vai precisar recorrer a uma casa espírita, a uma religião, a uma igreja, a um templo, a um livro. Você parou para analisar isso? Se eu for abrir a boca mesmo, gente, eu falo tanta coisa que você nem imagina. Então, se disserem assim para você assim, centro que você vai lá é centro Mesa Branca? É, Mesa Branca. Coitadinho. Mesa Branca. Tá. Então, fulana, por que você... Esse caso aconteceu, viu?
Ô, Fernando, por que você não vai lá no centro que eu vou? Lá é um centro de mesa branca, um centro forte. É outro problema, viu? Tem pessoas que falam assim, vai lá porque é um centro forte. Já não existe centro forte e nem centro fraco. Existe médio sem moral, é médio sem cultura, é médio sem qualidade. Existe médio desqualificado. Existe médio sem conhecimento da doutrina dos espíritos. Isso sim é que existe. Isso é que é fraqueza. Porque se a pessoa tem conhecimento, não tem nada desse negócio de centro fraco, de centro forte. Por quê? Porque Deus é um só. Deus é um só. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou no centro espírita que você vai, tem outros deuses. No que eu frequento, só tem um. Chama-se inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que muitas trevas já tentaram fazer com que eu fechasse aquela casa e não conseguiram e não vão conseguir. Mas por que já tentaram? Porque é o Deus que Kardec ensina na questão de número 1, que é Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então essas casas que ensinam realmente que é Deus, elas são apedrejadas demais, tanto pelos espíritos das trevas na erraticidade, quanto pela sociedade humana que não tem conhecimento, tem inveja, entendeu? Que em vez de ajudar, procura jogar pedra. Espíritas, amai-vos. Espíritas, amai-vos e não odiai-vos. Entendeu? Então, a vizinha falou assim, fulana, por que você não vai lá no centro espírita que eu vou? Eu falei, mas o que você está falando aí tá na 8ª classe de pseudos sábios? Tá, gente. Só que é o esmiuçamento. Por que você não vai lá no centro, lá, para você ficar sabendo por que o Gumercindo se suicidou? Ah, mas... não, pode ir sossegar lá em centro de mesa branca. Não precisa ficar com medo, não. E essa mãe foi. Foi a mãe, parece que uma filha também. Chegou lá, não era uma casa espírita de mesa branca nada, viu, gente? Vamos usar esse termo assim, simbolicamente. Era uma casa da ruaça, como a gente vê muitos por aí, 97% mistificando. Era a casa da ruaça. Não era um centro espírita sério, não. Era uma bagunça. Aí, o que aconteceu? Não, foi a mãe do rapaz que se suicidou e também foi a esposa do que suicidou e a irmã do que o suicidou. Então você veja bem, foi a mãe, a filha, né, do que se suicidou, a mãe e o irmão e a irmã, mãe e irmã do que suicidou. E a nora. Só que ali, o que aconteceu? Um mentor espiritual se manifestou. Olha só, mentor espiritual se manifestou, hein? E o mentor espiritual não sabia, olha só para você ver que bagunça, hein? O mentor espiritual não sabia que aquela moça que estava ali junto com aquela mãe e aquela filha era a esposa do que havia suicidado. Você está entendendo a história, né? O mentor não sabia. Que mentor pobrezinho esse, hein? Sem cultura, sem moral. Mas sabe o que é, gente? Eu estou falando isso? Que isso é um pseudo sábio, isso aí é espírito ignorante, isso é espírito das trevas, para causar desgraça na vida dos outros. E o pior é que tem muitas pessoas que acreditam. Gente, procura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. O capítulo 21 do Evangelho todo nos ensina, nos esclarece a respeito
dos falsos cristos, dos falsos profetas da erraticidade, as artimanhas que eles possuem. E o engraçado é que muitos espíritas correm desse capítulo. Por que corre? Porque é ali que mora o segredo. Porque o espírita verdadeiramente espírita, ou melhor, o pseudo-espírita que lê aquele capítulo 21 e coloca e põe em prática, ele se transforma num verdadeiro espírita. E ele é besta de ler aquele capítulo e de pôr em prática? Porque ele vai ter que largar o cigarrinho dele, ele vai ter que largar a cachaçinha dele, ele vai ter que largar as prostituiçãozinhas dele, você entendeu? Ele vai ter que deixar as pinguinhas dele, ele vai ter que deixar de paquerar a mulher do vizinho, o marido da vizinha, vai deixar de fazer a fofoquinha, você entendeu? Ele vai ter que optar por uma transformação moral e intelectual e cultural. Ele vai ter que optar. Como que um médico vai prescrever uma receita a um paciente se ele não frequentou 6 anos de faculdade, 2 anos de residência? Como? Eu, por exemplo, você acha que eu tenho condições de prescrever um medicamento como esses iluminados médicos que a gente procura aqui no Brasil e no mundo, que prescrevem medicamentos contra o Covid? Você acha que eu tenho condições de prescrever um medicamento contra a Covid? Não tenho, gente. Eu não tenho faculdade nenhuma. Quanto mais faculdade de medicina. Pelo menos nessa existência, né? Então a gente tem que respeitar uns aos outros. Tá bom. Aí vamos lá por causa do espírito. Mentor se manifestou lá. Ah, minha irmã, tudo bem, minha irmã? Tudo bem, nada, meu filho. A mãe conversando com o mentor. Estou muito triste, meu filho. Tá triste, meu? Nós já estamos sabendo aqui, porque está triste porque seu filho se suicidou, né, minha filha? Foi, meu filho se suicidou. E vocês não ficou sabendo por que ele se suicidou, não, né, minha filha? Não ficou sabendo, não. Ele não deixou nenhuma carta escrita, nada dizendo por que se suicidou. Olha, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. Ele suicidou porque ele estava sendo traído pela esposa. Olha, e a esposa ali do lado, hein? Olha só que choque que essa mulher não levou. Essa mãe e essa filha e essa esposa. E a esposa não estava traindo nada. Vocês vão ver para essa história. Tá. Ele estava traindo a esposa. Aliás, a esposa estava traindo ele. E ele descobriu, minha filha, ele não aguentou e ele optou por esse ato. Foi uma desgraça na vida da família. O que aconteceu? A mulher não aguentou e se suicidou também. A mulher do que suicidou também se suicidou. Do tanto que ela foi perseguida pela família daquele rapaz. Ela não aguentou, coitadinha, e também se matou. Porque ela jurava de pé junto que ela nunca tinha feito isso. Mas todo mundo passou a acreditar naquele espírito lá daquela casa espírita. Olha o cuidado, hein? Das orientações em certas casas espíritas. Toma cuidado, gente. Eu sou o tipo de pessoa que, olha, eu não recomendo ninguém a procurar casa espírita. Eu recomendo as pessoas a buscar as obras de Kardec primeiro. Mas casa espírita, não. As pessoas vão onde elas querem porque elas querem. Porque eu não recomendo, não. Porque reconhece a árvore pelo fruto. Então, se a pessoa está vendo que ali o fruto realmente é verdadeiro, siga. Se não está, cai fora. Tá bom, aquela mulher se suicidou. Tá bom.
Quando foi um dia, a irmã está fazendo a limpeza no quarto, né? E é natural, né? As mulheres gostam de limpar em cima do guarda-roupa, essas coisas todas, né? Puxar o pozinho. A irmã daquele rapaz que se suicidou passou a mão em cima do guarda-roupa assim, engastalhou a mão num papel. Era danada da carta. E aí? O que essa carta dizia? Peço aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, que me perdoe. Que me perdoe porque eu conheci uma pessoa e mãe e pai, me perdoe. Rosilda, isso não estou inventando, viu? Rosilda, porque essa história é verdadeira, então eu não vou colocar o nome das pessoas, não. Rosilda, eu te peço perdão. Fulano, Cicrano, Bertano, eram os filhos dele. Eu peço perdão, porque eu não fui um homem suficiente para resistir à tentação do demônio. Estava na carta. E eu traí você, minha esposa, traí meus filhos, traí meu pai, minha mãe, traí minha família. Então, a dor na consciência foi tão grande, a partir daquele momento que eu cometi aquele ato, em ter traído todos vocês, inclusive a minha esposa, de que eu não aguentei, eu resolvi tirar a minha própria vida. Eu resolvi tirar minha própria vida porque eu não valo nada e se eu não prestar para Deus para alguma coisa, pelo menos eu vou servir para alguma coisa para o diabo, que a pessoa deixou de fato isso escrito na carta, gente. São termos mitológicos, mas estava na carta. Se eu não prestar para Deus para alguma coisa, pelo menos que eu preste para o diabo. Mas eu peço, Rosilda, minha esposa, que me perdoe pelo ato que eu cometi, porque eu te traí. Você não merecia passar por isso, Rosilda. Meus filhos, me perdoa. Meu pai, minha mãe, me perdoa. Meus irmãos, me perdoa. Eu cometi essa traição. Minha consciência doeu tanto que eu não consigo permanecer mais na vida física, carregando essa dor no meu peito, no meu coração. Me perdoe. Então, por isso, eu estou indo embora desse mundo. E pá! No ouvido. Recapitulando agora a história. A mãe, a irmã e a esposa foram no centro espírita de Mesa Branca. Pseudo centro espírita, que é o que a gente vê hoje muito por aí. A orientação do mentor lá não foi de que a esposa é que tinha traído o marido e o marido descobriu a traição, não aguentou e foi e se matou? Ué, onde é que está o certo ou o errado aí? Eu fico com a carta, você sabe por quê? Porque a carta foi o próprio que cometeu o adultério, vamos dizer assim, não é julgando não, você está entendendo que isso é um estudo. Foi o próprio que cometeu o adultério, entendeu? A traição ali, que traiu, que escreveu com o próprio punho. E deixou guardado em cima do guarda-roupa, num lugar só que depois, alguns meses depois, é que a irmã achou a carta. Mas aí a mulher dele já tinha suicidado, porque ela não aguentou a pressão da família, a humilhação da sociedade. Agora você viu só o que esses espíritos pseudo-sábios, esses espíritos levianos, esses espíritos impuros, eles são capazes de fazer na vida do ser humano? Você viu só?
Vai acreditando. Vai acreditando em tudo que você vê, em tudo que você ouve. Vai. Coloca aquela faixa assim nos olhos, igualzinho à estátua da justiça aqui da terra, que a justiça da terra é cega, é capenga. Que, no entanto, até a estátua da justiça, de tanta vergonha que ela tem dos teus que se dizem da justiça, ela de vergonha por eles terem escolhido ela como representante da justiça, ela, para não ver tanta desgraça cometida pelos próprios profissionais, ela tampou os olhos de vergonha. Faça do mesmo jeito. Tape os olhos e entra na casa espírita e não consulte as obras de Kardec para você ver, não. Não estuda para você ver, não. Não estuda as obras básicas, não estuda a Revista Espírita de Allan Kardec, não estuda as obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Não estuda para você ver, não. Não estuda para você ver, não, onde é que você vai parar. Vai na lábia de muitos espíritos que estão por aí, se manifestando, passando-se por Joana d'Arc, Mãe Maria Santíssima. Vai. Bezerra de Menezes, Sheila, André Luiz, Emmanuel, Bittencourt Sampaio, Francisco de Assis, vai. Eurípides Barçanufo, vai confiando muito nesses espíritos aí. São todos charlatões, esses espíritos. São todos espíritos mistificadores. Não esses nomes são charlatões. Esses espíritos que tomam esses nomes devido à imoralidade daqueles médios daquelas casas. Devido àquela irresponsabilidade, àquela imprudência. Então eles tomam. Sabe por que eles tomam? Porque eles foram uns desclassificados aqui na Terra. Foram desqualificados. Não tiveram moral nenhuma. Então, na erraticidade, eles pensam assim, quer saber de uma coisa? Vamos nos apossar de um certo nome aí de renome e vamos nos aproximar aí de algum grupinho aí que tá, né, no vacilo e vamos fazer a desordem ali. E ali nós vamos, né, montar o nosso Huawei, nosso bailinho. E ali tem tudo. Ó, eu conheço casos espírita que eles não podem falar muito dessas igrejas evangélicas não, viu? Que vive vendendo máscaras invisíveis para Covid, sementinha para isso, toalhinha para aquilo, você entendeu? Tem casa espírita que estão pegando uma garrafa de água e está oferecendo ao público, dizendo que aquela garrafa ela possui 10 medicamentos. Mas qual a doença? Não importa. Se você tem 10 doenças, vai te curar as tuas 10 doenças. Mas o que cura a doença da gente não é a transformação moral, cultural, intelectual, não é a mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Responsável para curar o nosso corpo físico é a medicina, é os médicos. Por isso que as leis divinas dizem, cuidai do corpo e depois do espírito. Porque nós nos encontramos no corpo, então quem cura o nosso corpo é os médicos. E quem cura o nosso espírito é o nosso eu através da nossa transformação moral e intelectual. E você optando pela transformação moral e intelectual, os bons espíritos te auxiliam você ali, mediante aquela situação. Então, físico é médico.
Espiritual é espiritualidade e a tua transformação moral e intelectual. Aí você se entrega a esse nível de espíritos desqualificado. Depois você é tratado, né? E aí como que fica? Como que fica uma situação dessa? Nós vamos dar sequência, né? Porque nós esmiuçamos um pouco, que levou um vídeo, mas o importante é a gente esclarecer essas situações, porque tem muitos cegos aí conduzindo cego, e você sabe que cego que conduz cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício. E o pior é que a gente fala, e isso as pessoas não dão atenção. Por que as pessoas não dão atenção? Porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que possa ajudá-las a transformar moralmente, culturalmente, intelectualmente. As pessoas não estão em busca disso. Mas divulgam uma coisa que não presta para você ver, como que daí a pouco chove de curtidas. Cada um tem o direito de optar pelo que quer, né?